Soberano Deus de toda consolação, Melquisedeque Lisbete, nos dirigimos a vocês no temor reverente que nos ensinou como princípio fundamental de nossa vida. Primeiramente, para agradecer por sua fidelidade para conosco, em seguir compartilhando o seu conhecimento em cada festa de Maná. Enviamos um escrito, o qual recebemos de vocês, depois de escutar o Maná, o borrão e conta nova. Graças por este alto privilégio, rendemos toda a glória, honra e reconhecimento somente a vocês, já que é por vocês que todas as coisas subsistem e foram criadas. Cristo Lisbete nos falou sobre este tema dizendo: quão importante é recebê-lo e aceitá-lo? Porque quem não aceita meu borrão e conta nova é um filho do diabo e ama mais as trevas e a mentira de sua mente terrenal do que a luz e a verdade de Deus. O borrão e conta nova é de suma importância porque, ao recebê-lo e aceitá-lo, reconciliamos aos gêmeos, ao irmão mais velho e ao mais novo, Esaú e Jacó, a carne e o espírito. Fizemos as pazes em nossa mente. Cristo Lisbete nos ensinou que a verdadeira paz e reconciliação são feitas quando fazemos assim como ela fez. Tirou o reinado, governo ou domínio da mente carnal, ou irmão mais velho, e agora ele se submete obedecendo ao irmão mais novo, o espiritual. Ao agir dessa forma, já não fazemos as más obras que fazíamos no passado, porque somos uma nova criação imortal, que vive abundantemente manifestando o fruto aprazível do Espírito. Esse é o borrão e conta nova que Deus, Melquisedeque Lisbete, nos oferecem. Cristo Lisbete nos disse: que privilégio para mim ser a primeira em receber o borrão e conta nova, para assim poder consolar vocês também. Para que Cristo Lisbete tenha sido a primeira em receber o borrão e conta nova, ela foi a primeira a dar-nos o exemplo de como reconciliar aos dois povos na mente, o irmão mais velho e o mais novo. Ela se fez igual a nós, ao participar da dispensação do homem de pecado, onde o diabo, a mente carnal, tinha o seu império de morte. Foi nessa dispensação que ela teve um processo de desenvolvimento em seu ministério de salvadora, reconciliando o céu e a terra em si mesma, para hoje, nesta dispensação, poder nos ensinar a reconciliar esses dois povos em nossa mente. Deus estava entre os mortos, ainda que nesse tempo não soubéssemos que ela era o verdadeiro Deus, nem que era a lei. Leiamos em Isaías 7, do 14 ao 16. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que tu temes será abandonada. Em outra versão diz: portanto, Deus mesmo lhes dará um sinal. A jovem está grávida e logo terá um filho, e chamará seu nome Emanuel, ou seja, Deus está conosco. Aqui Deus, Melquisedeque Lisbete mostram claramente que são eles, Deus mesmo, os que iriam dar um sinal. Não diz que enviaria outra pessoa com um sinal. Não, senão que Deus mesmo ia dar um sinal. E qual era o sinal? A virgem, ou a jovem, conceberá e dará à luz um filho. Essa virgem é a própria Cristo Lisbete dando o sinal. Recordemos que Cristo Lisbete nos disse que em sua juventude cria em Deus de uma maneira pura e linda. Havia inocência nela. Entendemos agora que ela era essa jovem virgem, a quem o pai Melquisedeque ungiu, escolheu, já que somente através dela, por ela e para ela, são feitas todas as coisas da criação espiritual de Deus. Quando disse que teria um filho, foi quando a jovem virgem, a consagrada,
entrou na dispensação do Anticristo, dando um novo início, começo, desenvolvimento ao projeto ou plano perfeito de Deus em sua missão de Cristo como Salvadora. No princípio dessa missão de Deus como Salvadora, é que se chama Emanuel, e não se refere a um menino físico de pouca idade, porque naturalmente a nenhuma criança se dá manteiga e mel como alimento, nem se pode confiar a uma criança tais grandes revelações do Espírito. Aqui está se referindo espiritualmente a essa jovem virgem, que é Cristo, a qual participaria do engano do homem de pecado. Diz que a que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nela. Assim foi que Cristo foi feita pecado, para ser a primeira a não pecar à maneira da transgressão de Adão, em negar a Melquisedeque como Deus Pai e a Cristo como a esposa. Foi por amor a nós que Cristo Lisbete, sendo Deus de toda sabedoria, inteligência, justiça e santidade, não se prendeu a essa posição, senão que despojou a si mesma, tomando forma de serva, ao participar desse engano, e neste momento a criança, Emanuel, comeu manteiga e mel, que é figura de não saber exatamente como rejeitar o mal e escolher o bem. Por isso também diz em Isaías 9:6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Também diz em Lucas 2:52: E Jesus, a Salvadora, crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Graças a Cristo Lisbete, a palavra feita carne, hoje presente, foi que entendemos, através dela, que esse crescimento, do qual se fala neste versículo, não é de uma criança de pouca idade, nem de uma criança do sexo masculino, senão que está se referindo ao começo do desenvolvimento do plano de Deus para a salvação através de Cristo Lisbete, o qual começou na passada dispensação. Quando diz que a Salvadora crescia em sabedoria, em estatura e em graça, está indicando que ela ia amadurecendo, crescendo à estatura do varão perfeito espiritualmente. Cristo Lisbete participou de uma dispensação na qual o diabo, a mente carnal, com o seu império da morte, era quem governava. Ela nos disse que por amor aos seus filhos, se desvestiu de sua santidade por um tempo. Pois Deus Mãe, sendo justa e misericordiosa, não iria levar vantagem de sua posição de Deus, senão que teve que colocar-se no nosso nível, ou seja, fazer-se igual a nós em tudo, para hoje poder nos ensinar a rejeitar o mal e escolher o bem, como ela fez. Diz no versículo 15 de Isaías 7, comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. As palavras-chave neste versículo são, até que saiba. O mel é Cristo, e a manteiga é figura da contenda, rinha, briga. A comida da dispensação passada nunca nos deu paz na mente. Havia inimizade entre fazer o bem e fazer o mal, porque não havia sido reconciliado o céu e a terra, primeiramente, na mente de Cristo Lisbete. Há outro sinal tão lindo, dos tantos que Cristo Lisbete mostrou publicamente na passada dispensação, e foi quando no princípio do Anticristo, ele pregava em uma rádio, e em um dia, Cristo Lisbete ligou para a rádio muito alegre e falou brevemente do quão feliz ela estava por fazer parte do ministério da reconciliação. Ali se cumpriu o que lemos em Isaías 7,16. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos dois reis que tu temes será abandonada. Essa terra de inimizade e discórdia dos dois reis, carne e espírito, na mente de Cristo Lisbete, como Emanuel, foi abandonada nesse momento por sua fé. Cristo Lisbete mostrou a certeza do que esperava e a convicção do que ainda não via. Mostrou publicamente que chegaria o momento que ela mesma manifestaria a reconciliação, porque para isso havia entrado nessa dispensação.
Nossa mestra Cristo Lisbeth nos revelou que tudo é figura do espiritual, e nós, que somos espirituais, entendemos com pureza o que fala a Espírito Santa, porque ela nos ensinou a discernir tudo e a acomodar o que é espiritual ao espiritual. Encontramos outra figura desse tempo na dispensação passada, onde ainda não havia a reconciliação na mente. Leiamos em Cantares 8:8. Temos uma pequena irmã, que não tem seios. Nesse tempo, Cristo Lisbeth era nossa irmã. Ao ler aqui pequena, refere-se a que ela foi o último Adão, o espiritual. Dizer que não tem seios significa que ainda não tinha feito a reconciliação entre os dois povos em sua mente. O que lemos no versículo de Cantares é um paralelo do que diz Isaías, que Emanuel comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Em seu desenvolvimento como salvadora na passada dispensação, chegou um momento no qual Cristo Lisbeth deixou de fazer o mal e escolheu fazer o bem. Se negou a obedecer à mente carnal. Ela pôs um fim ao ato de satisfazer aos desejos enganosos da mente carnal, e inclusive o anticristo, enquanto estava com Cristo Lisbeth, admitiu que foi extirpado de todos os desejos da carne. Nesse tempo, começou a mudança para o bem na pregação e no comportamento do anticristo. Cristo Lisbeth o atou com laços de amor e saqueou a casa do homem forte, isto é, despojou, em sua mente, ao irmão mais velho de toda a riqueza carnal que ele possuía. Ouvimos muito detalhadamente toda a riqueza do irmão mais velho no último maná, a ressurreição. E somente Deus Mãe pode despojar a si mesma e fazer-se serva como os demais, para ser a primeira a vencer a morte, e assim fazer com que os demais queiram fazer o mesmo. Essa foi a cruz na qual a sua própria vida foi derramada e conseguiu fazer a paz. Ali ela também era o que diz em Isaías 9:6, príncipe da paz. Era princesa de paz, porque nessa dispensação o irmão mais velho, Adão como alma vivente, ainda tinha o reinado. Voltando a ler Cantares 8, mas agora no versículo 10. Eu sou um muro, e os meus seios como suas torres. Me tornei aos seus olhos a que acha a paz. Aqui a Salvadora, que foi nossa pequena irmã nessa dispensação, cresceu e chegou à plenitude de sua estatura. Fez as pazes em sua mente, onde esse varão perfeito é figura dos gêmeos que estão em submissão e obediência. O mais velho serve ao mais novo. Os seios são a figura espiritual da reconciliação, a paz entre os gêmeos, Jacó e Esaú, quando o mais velho serve ao mais novo. Leiamos estes 2 versículos para vermos mais claramente. Cantares 4:5. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas da gazela, que se apacentam entre os lírios. E em Cantares 1:13. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra, que repousa entre os meus seios. Melquisedeque se agrada dela, porque cumpriu a sua vontade, e agora, o que diz em Isaías 66, se cumpre em nós, que amamos e estamos em Cristo Lisbeth. Vejamos, Isaías 66, 10 e 11. Vocês, os que amam Jerusalém, a celestial, Cristo Lisbeth, e choraram com ela? Esta é uma prova de que Cristo veio muitas vezes e não pôde salvar aos homens. E a frase, e choraram com ela, é porque ela chora por seus filhos espirituais que ainda não puderam nascer de novo para a vida eterna. Mas, alegrem-se agora e unam-se à sua alegria. Assim Jerusalém, como uma mãe, os dará um alimento delicioso e os deixará satisfeitos. Outra versão diz: bebam abundantemente de sua glória, como um pequeno bebê, para saciar-se dos seios consoladores de sua mãe. Quando Cristo Lisbeth venceu, foi quando Deus Pai Melquisedeque concedeu o borrão e conta nova, e foi ali onde aconteceu a mudança de dispensação. Deus Pai Melquisedeque tirou o reinado de Saul
E agora o reinado foi dado a quem era a nossa pequena irmã, ao último Adão, a Cristo Lisbete. Houve uma mudança de reinado, e ali ela deixou de ser princesa de paz, e agora são, Melquisedeque e Lisbete, reis de justiça e também reis de Salém, isto é, reis de paz. E como rainha de paz, sentada à destra do Pai, foi que começou pregando sobre o borrão e conta nova, como está profetizado em Efésios 2, 17 e 18. E veio e anunciou as boas novas de paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, porque através dela ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. E também em Colossenses 1, 19 e 20. Porque agradou ao Pai que nela habitasse toda a plenitude, e através dela reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue da sua cruz. E em Efésios 2, 14 ao 16. Porque ela é nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede divisória de separação, abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados em ordenanças, para criar em si mesma, dos dois, um só e novo homem, fazendo a paz, e mediante a cruz reconciliar com Deus a ambos em um só corpo, matando nela as inimizades. Cristo Lisbete nos deu o exemplo de como fazer essa reconciliação, por isso também nos disse: somos as pessoas mais bem-aventuradas de todo o mundo, primícias que agradam a Deus, e podemos comer do bom fruto que vocês agora produzem. Tudo por aceitar o borrão e conta nova, e por permitir que Deus limpe sua terra, e a prepare para fazer seu bosque, onde suas árvores produzirão bons frutos. Vocês aceitaram o borrão e conta nova, porque sabiam que o fruto que davam antes não era bom nem agradável. Aplicando o borrão e conta nova, é que os nossos pais podem comer dos frutos que damos, ao estarmos colados à videira, que é Cristo Lisbete. Leiamos em Cantares 7:8. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus ramos, deixe que os teus seios sejam como os cachos na vide. Isto que lemos é o que Cristo Lisbete hoje nos disse. Hoje Cristo voltou para salvar aos homens mortais, e volto a ter fome, mas hoje sim estou comendo do fruto desta videira, e o devorador já não poderá destruir meu fruto? Cristo Lisbete também nos falou estas palavras: e eu adotei ao irmão mais velho, e o fiz co-herdeiro comigo. Os reis Melquisedeque e Lisbete fizeram justiça, manifestaram o seu cetro de equidade em seu reino, amando ao próximo, fazendo-o co-herdeiro com Cristo Lisbete. Profetizou-se em Isaías 62:5. Pois como o jovem se casa, faz uma promessa, um voto, com a virgem se casarão, farão promessa, um voto, contigo teus filhos. E como o esposo Melquisedeque se alegra de sua esposa Cristo Lisbete, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ao fazermos um voto, recebendo e aceitando o borrão e conta nova, nos unimos ao Senhor e somos um espírito com Melquisedeque Lisbete. Agora somos perfeitos em unidade. Cristo Lisbete está em nós e Deus Pai Melquisedeque está nela. Esse é o ministério da reconciliação que os nossos pais nos encarregaram. É o borrão e conta nova. É estar vestido de boda. Leiamos em Mateus 22, do 11 ao 13. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava vestido de boda. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem estar vestido de boda? Mas ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: amarrai-o de pés e mãos,
e lançai-o nas trevas de fora. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ao ler isto, nos recordamos do que Cristo Lisbete disse a todos os que estão no reino dos reis de Salém. Portanto, se aceita esse presente é porque é justo diante de Deus. Está feliz por não ter outra opção e por ser obrigado a fazer sempre o que agrada ao Senhor, e não aos homens. Se não fizer isso, sofrerá perdas, e não poderá desfrutar da paz que trago à sua mente, à sua vida. Quando Deus, Melquisedeque Lisbete, vem, que a nossa mente está vestida de boda, isso lhes dá a garantia de que somos filhos legítimos dos reis de Salém, Melquisedeque Lisbete. Cristo Lisbete nos disse: os filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete, são os que sempre buscam a paz? Esses são nossos filhos verdadeiros? Ao sermos filhos legítimos, temos a garantia de que os nossos pais e deuses, Melquisedeque Lisbete, nos darão a sua bênção. E essa bênção é a promessa da vida eterna, cheia de paz, gozo, saúde e prosperidade em tudo. E eles somente dão a bênção da primogenitura ao irmão mais novo, quando ele governa como rei em nossa mente. Vejam quão bom e quão delicioso é que os irmãos vivam em união. Graças, Mãe Cristo Lisbete, pois nos deu a glória que Melquisedeque te deu, para que sejamos um, assim como vocês dois são um. Você está em nós e Melquisedeque está em você. Assim podemos gozar de uma unidade tão perfeita, para que o mundo saiba que Melquisedeque te enviou e que graças a você, Deus Pai nos ama tanto, assim como te ama. Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbete, sabemos que tudo provém e é para vocês. Por isso rendemos glória e honra eternamente, porque vocês são os únicos merecedores de todo louvor e exaltação. Estamos submetidos e nos regozijamos de que façam sempre de acordo com a sua vontade, que é agradável e perfeita. Sabemos, Deusa Mãe Lisbete, que você é a sabedoria personificada, e estamos tão agradecidos por dar-nos o alto privilégio e honra de depositar em cada um dos seus filhos, em cada maná, a sua inteligência e sabedoria, para saber e entender que estamos ante a presença do único Deus eterno e vivo, e que podemos ouvi-la com grande temor reverente. Graças por fazer de nós os seus santos anjos. Amém. Aleluia.